As energias renováveis respondem por aproveitar a energia do Sol de uma forma mais dinâmica e direta em comparação com outras formas de energia convencional. O aproveitamento de energia a partir do Sol pode ser feito indiretamente. O vento, por exemplo, é o resultado dos diferentes níveis de absorção da energia do Sol, causando diferentes níveis de pressão e calor na atmosfera, e deslocamento do ar tende a eliminar esses desequilíbrios de pressão. Ou diretamente. Neste último caso, temos a energia térmica ou a energia dos fótons, captação fotoquímica. Assim, energia solar térmica ativa significa o aproveitamento da energia solar para aquecer um fluido líquido ou um gás através de um sistema independente. Quando a radiação solar atravessa a atmosfera, ocorrem os fenômenos de dispersão e absorção, devido à interação com moléculas de ar e vapor de água que estão presentes na atmosfera. Assim, somente uma parte dessa radiação chega à superfície terrestre sem mudar de direção. Essa é a chamada radiação direta. Já a radiação difusa é o componente da radiação solar que chega à superfície sem uma direção definida. Sobre uma superfície horizontal terrestre, também deve-se se considerar a radiação refletida ou albedo, isto é, a radiação que chega e que foi previamente refletida pelo solo ou superfícies adjacentes, sejam verticais ou horizontais. Radiação solar direta anual, utilizável por sistemas que concentram a radiação solar. Radiação solar horizontal anual, total de radiações direta mais difusa sobre a superfície terrestre durante um ano. A energia útil proporcionada por um captador solar térmico é obtida da diferença da energia solar que esse é capaz de assimilar, o que eleva a temperatura do fluido que circula por seu interior, e as perdas térmicas para o ambiente, porque este possui uma temperatura menor do que o captador. Quanto menores forem as perdas térmicas e quanto maiores forem os ganhos, maiores serão as temperaturas do fluido de trabalho, sabendo que a área de captação da radiação solar, abertura, determina os ganhos de energia e a área de perdas determina as perdas térmicas. É possível determinar a relação entre ambas. Essa relação é chamada de razão de concentração e assim se obtém as diferentes temperaturas de trabalho. As temperaturas de trabalho determinam os processos integrados no sistema solar térmico, isto é, quais serão as aplicações destes sistemas. As principais características de um sistema solar térmico, como a necessidade de acompanhamento do Sol e a razão de concentração, são determinadas pelo nível de temperatura que for requerido. Os coletores planos têm uma grade de tubos ou algo semelhante, pela qual circula o fluido que será aquecido. Para aumentar a área de captação solar da grade de tubos, existe uma placa chamada de absorvente. Sobre esta placa absorvente incide a radiação solar, logo após ter atravessado uma cobertura de vidro. A energia solar é transferida, então, ao fluido que circula pela grade de tubos, aumentando assim sua temperatura. Desse modo, também começará a sofrer com as perdas térmicas em forma de radiação infravermelha, representado pelas setas retas que saem dos tubos, e de correntes de convecção, representado pelos laços entre as camadas absorvente e coberta. Assim, por exemplo, a temperatura do fluido, considerando uma radiação incidente de 850 watts por metro quadrado e 23 graus Celsius de temperatura ambiente, chegaria até 74 graus Celsius, o que representa, segundo a curva de rendimento, uma potência útil de 510 watts por metro quadrado. Se a temperatura ambiente fosse menor, as perdas para o exterior aumentariam
e o fluido de trabalho que circula pelo captador alcançaria apenas 63 graus Celsius. Uma forma de reduzir as perdas térmicas ao exterior é evacuar o ar contido entre a cobertura de vidro e a absorvente. Tem-se, assim, os chamados tubos de vácuo. Os tubos de vácuo são de vários tipos. No sistema de tubo duplo, o fluido frio entra no captador por um tubo, é aquecido graças à energia captada pelo absorvente e sai do captador por um tubo concêntrico ao primeiro. Nos tubos termosifão, o fluido aquecido pelo efeito da radiação solar é evaporado, cedendo sua energia a outro fluido intermediário após a condensação. Um sistema térmico, de modo geral, é usado para o aquecimento da água doméstica. Especificamente, está formado por um grupo de coletores solares, um controlador e, na maioria dos casos, por um tanque de armazenamento. Este sistema solar está relacionado às nossas demandas de energia, isto é, água quente para torneiras e eletrodomésticos, e sistemas de calefação. Neste caso, o sistema solar deve estar dimensionado para fornecer essa energia ao aquecimento. O sistema de calefação mais apropriado para conectar-se a um sistema solar com coletores planos, devido às temperaturas que necessita, é o chamado solo radiante. Em todos os casos, quando é preciso utilizar um sistema de aquecimento convencional por radiadores, basta ajudar o sistema solar térmico com uma caldeira auxiliar. Utilizar energia solar para sistemas de ar-condicionado e refrigeração parece bastante lógico, considerando as necessidades de ar-condicionado estão acompanhadas da radiação solar. Existem sistemas térmicos de refrigeração que resfriam a água de um circuito fechado, de modo que eles podem ser utilizados em qualquer equipamento de ar-condicionado. As temperaturas de refrigeração necessárias dependem do equipamento a ser utilizado, teto frio, ventilação ou fan coils. Os ciclos abertos de refrigeração ou sistemas refrigeradores por evaporação dessecante tratam diretamente o ar sem ser condicionado. Existem muitos processos industriais que utilizam energia térmica que pode ser fornecida por um sistema solar térmico. A temperatura necessária ao processo determina o sistema solar térmico a ser utilizado. Por exemplo, no setor de alimentos e bebidas, o processo de secagem requer temperaturas entre 30 e 90 graus Celsius. Já na finalizada tarefa número 29 da Agência Internacional da Energia, foram feitas várias instalações em países da América Latina e do Caribe para a secagem solar de cultivos. A realização deste projeto comprovou pela primeira vez que a secagem de cultivos com energia solar era uma opção factível. Aprendeu-se muito sobre as estratégias que facilitavam o sucesso destes tipos de instalações. Essas estratégias nem sempre são técnicas, muitas vezes são estratégias socioculturais do ambiente. Instalações mais atuais são encontradas na Nicarágua, em Cinco Pinos, onde 30 metros quadrados de coletores solares alimentam 6 câmaras de secagem para um total de 150 quilos de fruta fresca. Apesar de ser uma comunidade rural distante, também conta com secadoras para madeira e grãos. Os equipamentos instalados, além de serem uma ferramenta a mais de trabalho, geram emprego principalmente para as mulheres das comunidades camponesas do entorno. Em El Salvador, o mesmo sistema solar é utilizado para a secagem da madeira. Quando o processo industrial requer maiores temperaturas de trabalho, é necessário utilizar os sistemas de concentração. Os coletores cilíndricos parabólicos são aqueles cujo sistema de concentração possui a secção transversal de uma parábola e um foco linear no qual se localiza o receptor. Existem de tamanho pequeno, largura de abertura menor que 2,5 metros, que são utilizados para processos industriais ou grandes consumos de água quente sanitária,
e de grande tamanho, com mais de 5 metros de abertura, que são utilizados nas plantas de geração de potência elétrica. Desde o fim de 2012, existe uma planta de cilindro parabólico de 14 megawatts térmicos em operação no Chile. Esta planta produz energia térmica para aquecer as soluções da planta de eletrodeposição da mineração El Tesouro. A planta incorpora armazenamento de energia térmica, o que permite fornecer energia térmica durante os períodos nublados e após o pôr do sol. Esta planta solar permite substituir 55% do diesel utilizado tradicionalmente. Os coletores cilíndrico-parabólicos grandes podem ser acoplados a um ciclo térmico Rankine e gerar eletricidade por meio de uma turbina de vapor. Também podem incorporar um sistema de armazenamento em tanque duplo. Em um concentrador linear Fresnel, a radiação solar direta é refletida por longos espelhos retangulares que possuem uma curvatura muito pequena e que refletem a radiação solar em um tubo receptor comum. Este tubo fica fixo e situado sobre os refletores. Cada refletor tem seu próprio eixo de giro e um sistema de acompanhamento solar, de modo que giram independentemente um dos outros. As plantas de receptor central utilizam espelhos denominados heliostatos, que são dotados de um sistema de controle para que cada espelho reflita a radiação solar direta sobre um receptor central situado na parte superior de uma torre. Na área focal, situa-se um receptor que absorve a energia refletida pelo campo de heliostatos. Este receptor pode ser a vapor ou de sal fundidos. A Espanha é um país líder na implementação da tecnologia de concentração solar em plantas para a produção de energia. Na América Latina e no Caribe, o Chile é o país em que existem projetos com mais expectativas de serem realizados a curto prazo. Os captadores de disco parabólico consistem em um concentrador de superfície especular que enfoca os raios do Sol e os reflete em um receptor instalado acima do disco em seu ponto focal. Neste receptor, costuma-se colocar um motor Stirling. Em um motor Stirling, a compressão e expansão alternada de um gás, ao tirar ou prover energia térmica, provoca o deslocamento de alguns pistões. É esse deslocamento que produz a geração de energia elétrica. O armazenamento térmico de energia é o que melhor se acopla aos sistemas solares térmicos, justamente por ter as entradas e saídas principais do sistema em forma de energia térmica. O fato de que atualmente já temos um sistema de armazenamento de energia a um custo razoável torna a energia solar térmica uma energia renovável fundamental para o futuro, por ser totalmente gerenciável. O armazenamento térmico pode ser realizado graças à mudança de temperatura de um meio, armazenamento sensível. Para sistemas de aquecimento de água sanitária, costuma-se utilizar água líquida. Para centrais de potência ou processos industriais, utiliza-se vapor d'água ou sais fundidos. Quando a energia é armazenada com a mudança de fase de um material, diz-se que a energia é armazenada em forma de calor latente. Existe uma grande variedade de matérias de mudança de fase que podem ser utilizadas. Dependem principalmente da temperatura de trabalho. Os sistemas solares térmicos são cada vez mais populares em um número cada vez maior de países. Como consequência, o mercado solar térmico mundial cresceu de forma contínua a partir do começo dos anos 90.
Em termos de capacidade instalada operativa por cada 1.000 habitantes, em países da América Latina e do Caribe, destacam-se Barbados, 323 kW térmico hora por 1.000 habitantes, seguido de longe por Brasil, 17 kW térmico hora por 1.000 habitantes, e México, 5 kW térmico hora por 1.000 habitantes. Mundialmente, Chipre, 575 kW térmico hora por 1.000 habitantes, Israel, 394 kW térmico hora por 1.000 habitantes, e Áustria, 337 kW térmico hora por 1.000 habitantes. São países líderes. Sabe-se que países como Chipre e Israel têm níveis de radiação muito atrativos. Contudo, em terceiro lugar deste ranking aparece a Áustria, um país com níveis de radiação bastante medíocres. A Áustria tem entre 10 e 20 vezes mais potência instalada do que países vizinhos com recursos solares muito melhor, como a Espanha e a Itália. Situação específica da América Latina e Caribe. Diante do que foi visto, não há dúvidas de que ainda existem barreiras importantes, apesar da excelente disponibilidade de recurso solar, que impedem a maior implementação desta fonte de energia a nível mundial.